A parábola do sal e o seu sabor. Nosso texto bíblico está em Mateus 5, no versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O nosso versículo bíblico é: vocês são o sal da terra. Mateus 5,13, parte A. Para a gente começar, eu gostaria de saber quem aí prefere pipoca sem sal ou uma pipoca bem salgadinha, bem gostosinha. E hoje vamos aprender algumas curiosidades sobre o sal. O sal, ele já é usado há mais de 5.000 anos. Vocês sabiam que na Babilônia, no Egito e na China já se usava o sal? Ele também era usado como uma moeda. Quando era prestado algum serviço ou vendido algum produto, eles eram pagos com o sal. E naquela época, o sal também já era usado para conservar alimentos, para lavar, tingir e amaciar o couro. Naquela época, o sal era muito valioso, valia tanto quanto o ouro. E como ele era raro e muito importante, ele gerava muitas guerras e disputas. E as primeiras estradas que foram construídas naquela época foram para transportar o sal. E hoje em dia, graças à tecnologia e à produção em grande escala, nós temos fácil acesso ao sal. Mas e aí, de onde vem o sal? O sal ele pode vir da terra, do mar e dos lagos. No Brasil, o sal marinho e da salmoura se faz nas salinas. É um local onde a água é recolhida e colocada em tanques. Em seguida, essa água passa por vários processos de evaporação e a sobra dos resíduos sólidos por meio do calor forma o sal. Esse sal é acumulado, colocado para secar e depois é refinado para tirar as impurezas. Eu coloquei aí 2 imagens de salinas. Vocês estão vendo os tanquezinhos lá onde tem água? E aí essa água vai evaporando e vai ficando somente o sal. Para consumo, nós utilizamos o cloreto de sódio cristalizado, que é extraído de fontes naturais e obrigatoriamente adicionado iodo. Esse sal ele pode ser classificado em comum, grosso e refinado. E as suas características dos grãos podem ser separadas em grosso, peneirado, triturado e também pode ser moído. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre as funções do sal. No nosso organismo, o sal, o cloreto de sódio, ele é essencial para o nosso corpo. Ele está envolvido na contração muscular, nos nossos batimentos cardíacos, nos nossos impulsos nervosos, na ingestão de proteína. E o cloro, que é o cloreto, ele preserva as bases ácidas do nosso organismo, auxilia na absorção de potássio, é a base do ácido estomacal e ajuda no transporte de dióxido de carbono das células até os pulmões. Ele também possui sais que são regulados pelos rins e pela transpiração. Já na indústria, o sal conserva os alimentos, texturiza amaciando as carnes e curando queijos, aglutinam ajudando na fabricação de linguiças e salsichas, controla a fermentação e desenvolve cor em alguns alimentos. Outra curiosidade importante é que antigamente não existia geladeira. E para conservar as carnes, para evitar que elas ficassem podres e perdessem, eles usavam o sal como conservante. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês essa carne de sol, que é a que a gente conhece, hoje em dia. Acho que vocês já devem ter visto nos açougues, sempre tem uma casinha assim, com tela ao redor e uma carne lá dentro, e elas nunca são refrigeradas. Então, essas carnes são conservadas através do sal. Nós aprendemos de onde o sal vem, para que ele serve, como ele é usado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sal e a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra da salvação, que a misericórdia de Deus não tem fim e que ele nos ama. Assim como o sal deixa um alimento sem graça, bem saboroso, as pessoas que vivem uma vida sem Jesus podem ser transformadas pelo amor de Deus
e nós somos responsáveis de levar a palavra do Senhor até eles. Nós somos o sal do mundo. E como nós podemos ser sal na terra? Eu trouxe o exemplo de duas crianças. Uma xingou a outra. Tá vendo que tem as palavrinhas lá em cima da cabeça dela? Essa foi a criança que xingou. A outra criança que está ali ouvindo tudo, ela poderia ter respondido do mesmo jeito, não poderia? Só que o que nós devemos fazer é agir como agentes de Deus, trazendo paz para uma situação difícil, mostrando aos nossos colegas que o comportamento deles está errado. E nós somos o sal da nossa classe, da nossa família, do ambiente em que vivemos, levando tudo aquilo que nós temos aprendido sobre o amor de Deus. Nós aprendemos que o sal saboriza, certo? Mas será que ele também perde o sabor? Se a gente pegar uma colher de sal e colocar numa vasilha de água bem grande, esse sal não vai salgar suficiente aquela água, ele vai sim perder o sabor. Assim como o sal, nós perdemos o sabor quando agimos do mesmo modo que outros em uma situação errada. Deixamos de ser sal e não agimos como agentes do Senhor. Como essas crianças aí, ó, que ao invés de ajudar essa menininha que caiu, eles estão rindo e os outros dois colegas ali vão ajudar ela. Nessas situações que Deus nos coloca em lugares para fazer a diferença e sermos sal na vida do outro. E nós? Será que nós temos feito a diferença no ambiente em que nós vivemos? Será que as nossas conversas, as nossas brincadeiras, o nosso comportamento, será que eles mostram que nós somos agentes de Deus? Em situações em que temos que ser sal e agir de forma correta, será que nós temos feito a diferença ou será que nós temos nos misturado, deixando de agir conforme tudo aquilo que nós temos aprendido? O que será que nós temos feito? Vamos refletir um pouquinho? Jesus, ele veio a este mundo viver e morrer por nós, quando ainda nós éramos pecadores, para ser nosso exemplo. Nós devemos fazer como Jesus, sermos exemplos também. Você quer que ele te ajude a fazer a diferença? Você quer que ele te ajude a ser sal nessa terra? A não agir como os outros em situações em que devemos fazer a diferença? Então, vamos orar, né? Pedindo para que o Senhor nos ajude a ser sal da terra e agentes dele onde estivermos. E que nós também possamos lembrar de agradecer pela saúde, pelos nossos familiares e pedir pela salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos agradecidos pela tua palavra que tem nos ensinado, que tem nos ajudado a caminhar segundo a tua vontade e que o Senhor use as nossas vidas e nos transforme em agentes do Senhor onde estivermos, que a nossa vida seja para temperar a vida daqueles que ainda não te conhecem, levando a eles a tua palavra, levando o teu amor e a tua misericórdia. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor nos dê saúde, guarde a nossa casa, nos proteja e abençoe para que logo possamos estar juntos, reunidos, saudáveis, louvando e adorando ao teu santo nome. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.